Olá. Hoje a gente vai dar uma olhada num material assim bem específico e que levanta questões interessantes. São trechos de O Engano da Identidade Judaica, Casares, Sefardim e Israel. A pergunta central que esse texto coloca é: quem são de fato as pessoas que hoje a gente identifica como judeus lá na terra de Israel? Nossa ideia aqui é explorar os argumentos históricos, bíblicos que essas fontes trazem, tá? Sem tomar partido, claro. Exato. O ponto de partida do material é, assim, questionar a ideia mais comum, né, de que os judeus de hoje são descendentes diretos dos israelitas da Bíblia. O texto foca bastante em dois grupos principais dentro da população judaica israelense. Os Ashkenazi, que seriam a maioria esmagadora, tipo 80, 90%, Uhum. e os Sefardins, uns 10 a 20%. A alegação principal, segundo essa fonte que a gente está vendo, é que nenhum desses grupos, na sua maioria, teria raízes no Israel bíblico. Certo. Então a fonte já começa, digamos, desafiando a narrativa padrão. Vamos pegar primeiro os Ashkenazes, já que são a maioria. Qual que é o argumento central sobre a origem deles nesse texto? Olha, o texto afirma que os Ashkenazes descendem em grande parte dos Casares. Casares. Quem foram eles? Então, segundo o material, os Casares eram um povo de origem turco-caucasiana. Eles formaram um império bem relevante ali no leste europeu entre os séculos 7 e 9, mais ou menos. Originalmente eram pagãos, né? Mas aí, por volta de 740 DC, sob um rei chamado Bulan, eles teriam se convertido ao judaísmo. Ah, uma conversão em massa. Isso, e a fonte interpreta isso como uma jogada política, sabe? Para buscar um caminho do meio ali para manter a independência entre o Império Bizantino, que era cristão, e o Califado Muçulmano. Entendi essa leitura da conversão como estratégia. Mas como é que o texto liga isso à ideia de que eles não teriam conexão com os israelitas da Bíblia? Qual o elo que a fonte apresenta? O ponto crucial aqui, na visão do texto, é a genealogia. Eles citam uma suposta carta do próprio rei Hazar Juser. E nessa carta, a alegação é que a linhagem Hazar viria de Jafé, filho de Noé, e não de Shem, que seria o ancestral de Abraão. Ah, então a origem não seria semita. Exato. Seria europeia, jafetita, né? E não semita ou israelita. O termo Ashkenazi, que em hebraico quer dizer alemão, teria sido adotado depois, mas não refletiria nessa visão a origem real deles. O texto até menciona a Microsoft em carta, dizendo que ela apontaria 85% dos judeus no mundo como Ashkenazi. É uma afirmação bem forte sobre o grupo majoritário. E o outro grupo, o Sefardim, a fonte também traz uma história de origem diferente para eles? A afirmação é que eles seriam descendentes diretos de Edom, ou Esaú, né, o irmão Jacó. De Esaú. Isso. Historicamente, segundo essa fonte, os edomitas teriam se aliado aos romanos, lá no século I d.C., para expulsar quem o texto chama de hebreus negros da terra de Israel. Depois disso, eles teriam ficado por lá e, com o tempo, foram absorvidos pelo judaísmo. A sugestão do texto é que essa origem edomita funcionaria como uma espécie de fachada semítica para a identidade judaica moderna como um todo. Quer dizer, então, que essa fonte pega a história bíblica de Jacó e Esaú, aquela disputa pela primogenitura, Exatamente. e interpreta não só como um relato antigo, mas como algo que, continua com os descendentes de Esaú, os edomitas misturados com os descendentes de Jafé, via Casares, buscando retomar aquela herança. Precisamente. A disputa pela primogenitura é vista no texto como uma chave para entender isso. Esaú desprezou a herança, né? Mas os descendentes dele, o Edom, aliados a esses povos europeus, os jafetitas Casares, nessa leitura, teriam buscado essa herança de volta. Só que por meios políticos, militares, e acabaram assumindo a identidade israelita. Pelo menos é esse o argumento apresentado. Então, juntando as peças aqui, o quadro que esse texto pinta é o de uma substituição de identidade, basicamente. Os Ashkenazi, vindo dos Casares Jafé, e os Sefardim, vindo dos Edomitas. Teriam adotado o rótulo de judeu, enquanto aqueles que o texto considera os verdadeiros filhos de Israel, descritos como hebreus negros, teriam sido dispersos, esquecidos. É isso. Essa é a conclusão que o material que a gente analisou apresenta, assim. Uma inversão de papéis históricos, né? Onde os grupos que hoje são reconhecidos como judeus não seriam os herdeiros biológicos, digamos, da aliança bíblica,
e os verdadeiros herdeiros teriam sido marginalizados. Sem dúvida. É uma perspectiva que bate de frente com as narrativas mais aceitas, tanto históricas quanto religiosas, e vale sempre reforçar. Nossa conversa aqui se baseou estritamente nos argumentos que a gente encontrou nesses trechos de O Engano da Identidade Judaica. Conhecer essas interpretações, mesmo as mais polêmicas, acho que amplia a nossa compreensão de como diferentes grupos leem a história e constroem suas identidades, né? Com certeza. E, para a gente fechar, o material ainda menciona a profecia sobre uma futura punição para Edom e a restauração do que ele chama de verdadeiro Israel. Sem entrar no mérito de validar ou não isso, né? Mas nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Qual seria? Até que ponto as identidades coletivas que a gente toma como dadas, como certas, são, na verdade, construções complexas, moldadas por séculos de história, de poder, de narrativas. E como a forma que a gente escolhe contar essas histórias afeta o nosso jeito de ver o presente e, quem sabe, até o futuro. Fica aí pra gente pensar. Ele renova as tuas forças, como a águia a voar. Te leva acima da prova, faz você triunfar. Voa nas alturas, nas asas da fé. O Senhor te sustenta, jamais te deixará. Confia e espera, não vai desistir. O Senhor, Deus de Israel, é quem cuida de ti. O Senhor cuida de ti. O Senhor cuida de ti.